Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Paulo Alego, advogado, conciliador e mediador judicial, advogado colaborativo também, palestrante sobre direito de família. Por que eu estou chamando vocês no sábado? Olha onde a gente está, gente. Mostra aí, equipe. Nós estamos com ninguém menos em Ipanema. Ipanema, no Rio de Janeiro. Essa aqui é a... Olivia Furst, muito prazer, bom estar aqui. Olivia é advogada colaborativa, Prêmio Inovare de 2013, sobre... práticas colaborativas no direito de família. Isso. Foi a prática vencedora na categoria Advocacia em 2013. Também mediadora, né? Sou mediadora de conflitos desde 2009. E hoje eu recebo aqui no programa Paulo Alego Entrevista, primeiro take externo, ela, a doutora Magda Rossi, que veio do Pará, membro da ABA Mulher, ABA de Direito de Família também, membro do IBDFAM, advogado colaborativo. Segundo ela, vai falar um pouquinho aqui com a gente, só trabalha agora em acordos, está indo, como eu, saindo da linha do litígio. Tudo bem, doutora Magda? Tudo ótimo, oi para todo mundo. Estou aqui na Wonderful City, a cidade maravilhosa, linda, e do lado dessas duas pessoas incríveis. Olivia, que foi minha inspiração para chegar onde eu cheguei hoje, né? A menos que ela ganhou o Inovare. E o Paulo, pelas nossas grandes discussões e temáticas de direito de família e guarda compartilhada. E hoje eu sou realmente advogada de acordos para tentar soluções amigáveis nos conflitos familiares. Bom, gente, eu sei que vocês estão acostumados a ver o Paulo Alego Entrevista, o Direito de Família News, dentro de estúdio. Geralmente, ou a gente está dentro do estúdio, ou a gente está, cada um em seu escritório, fazendo as gravações. E a gente passou aqui no Rio de Janeiro, para quem não conhece, nós estamos na Praça Nossa Senhora da Paz, aqui em Ipanema. E achamos por bem, depois do nosso encontro que a gente teve maravilhoso, ontem já teve uma entrevista que vai para o canal Paulo Alego, também entrevistado pelo Vinícius, a doutora Magda foi entrevistada também sobre questões de família. Achamos por bem falar um pouquinho em pleno sábado, sim, para quem, quando vocês forem ver esse vídeo, sabe que a gente está num sábado. A Magda está no Rio de Janeiro e a Olivia estava disponível hoje. Eu não queria perder essa oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre uma palavra, sobre um termo, na verdade, duas palavras que está sempre muito discutido, né, no direito das famílias principalmente, mas que está sendo ainda pouco aplicado, salvo por profissionais do quilate dessas duas, né, que é a advocacia colaborativa. E aí, doutora Furst, qual foi a evolução desde a nossa última live aí? Como é que a senhora está vendo o mercado, se a gente pode chamar assim, do direito das famílias, das questões judiciais, das questões extrajudiciais? Paulo, te agradeço muito aqui a pergunta, né, da gente estar aqui junto, tendo esse encontro amoroso, né, um encontro entre amigos, né, colegas. E também falar do nosso trabalho, falar das mudanças, das conquistas e especialmente assim, de estar aqui numa praça, né, de estar na rua, de estar perto das famílias. Essa é uma praça, né, é muito simbólico a gente estar aqui cheio de crianças, de famílias, conversando sobre um tema, né, que atinge, que perpassa em algum momento, mas todas as famílias, né, que é falar sobre gestão de conflito de natureza familiar. E eu acho isso muito simbólico, sabe? A gente está aqui na praça, a gente está aqui publicamente tendo essa conversa. Tomara que da próxima a gente esteja tendo essa conversa com pessoas, com, né, as famílias e os clientes. O que tem acontecido de lá para cá? Já são mais de 10 anos, o Prêmio Inovare foi em novembro de 2013, foi a premiação na categoria Advocacia, né, pelo seu potencial transformador da cultura do litígio, pela fácil implementação em qualquer região do país, né, trata de uma ideia, de uma maneira de advogar que limita, que restringe, né, que se dedica exclusivamente à construção de consenso, à construção de acordos, trazendo para esse profissional, esse novo advogado, o advogado do futuro, esse olhar mais abrangente das questões que os clientes trazem, né? Como a gente estava conversando no café, funcionar como um gestor, né, de conflitos, de interesses dos clientes, um profissional que é capaz de desenhar a melhor abordagem para cada caso, porque uma família nunca é igual a outra.
Então, para quem está ouvindo sobre isso pela primeira vez, a advocacia colaborativa ou práticas colaborativas no direito de família significa a atuação conjunta dos advogados, protegida por um termo de não litigância. Advogados assinam um contrato em que se comprometem a, naquele caso específico, não levar aqueles clientes para o litígio em hipótese alguma. E nisso a gente cria um ambiente de negociação, um ambiente de diálogo, onde não há o medo, livre de ameaças. Ainda que em potencial, quando a gente não assina esse documento, nos vemos como uma ameaça em potencial. Porque se por qualquer razão o acordo não for possível, a gente vai se encontrar nos autos de um processo, nas barras de um tribunal. E o que o termo de não litigância faz é criar esse ambiente protegido, onde a gente pode efetivamente colaborar, trabalhar em convergência, trazer documentos importantes, né, para a resolução, para o desfecho da questão, buscar por soluções que atendam a todos de benefício mútuo, tirando, mais uma vez, vou repetir porque isso é essencial, o medo do ambiente. Meu cliente não vai ter medo de você e é importante que a sua cliente não tenha medo de mim numa negociação colaborativa e que a gente possa trazer também profissionais de outras áreas, né? Acho que a gente pode falar mais sobre isso, mas o que eu queria frisar, que é muito importante, é que o termo de não litigância, ele propicia que a gente possa ser criativo. Fazer acordo é muito difícil, né? Fala-se muito sobre isso. Só pensar fora da caixa. Como é que se pensa fora da caixa? A gente só consegue pensar fora da caixa se a gente puder deixar as ideias fluírem. E se eu tenho medo do que você ou você, advogados, né, os ex-adversos, podem fazer com essas ideias, se isso me vincula e se pode fazer parte depois do processo, eu travo. Eu não consigo ter boas ideias. Então é o chamado brainstorming, né? Ou a chuva de ideias, toró de ideias, para a gente poder achar, dentre 50 ideias ruins, uma que atenda aos nossos clientes. Que pode ter uma solução diferente de outro casal com de outro litígio de natureza. E esse exercício de criatividade a gente só consegue, na prática, né, realizar, fazer acontecer, se a gente está num ambiente protegido. Colaborativo. Né? Muito bem. Já falou, falou como sempre, falou bem. Já quebrou, já acabou o debate de sábado. Primeiro externo. Só vamos pouca coisa para a doutora Magda. Muito pouca então coisa. vamos falar com a doutora Magda, que também é advogada como eu, assim como a doutora Olívia. Então, assim, doutora Magda, a senhora estava falando ali no café que houve uma evolução na sua forma de pensar como advogado, né? Porque os advogados, eles são geralmente acusados de litigantes e litigiosos, né? Alguns até o são por natureza, né? E da sua evolução, da sua carreira, como é que a senhora pensa hoje? Como é que a senhora vê esse movimento colaborativo? Bom, primeiro, como eu disse anteriormente, a Olívia foi realmente a inspiração, assisti todo o canal dela, tudo que ela falou sobre a advocacia colaborativa lá no início e criei, como ela está falando aí, criatividade, tive ideias em cima do trabalho dela e percebi que realmente a gente ficar litigando em juízo, a gente só perde tempo, se estressa, perde a saúde, abala a gente leva o conflito, sai com ele do escritório, traz ele de volta. E foi quando eu comecei a pensar, não, vamos tentar resolver, solucionar de outro jeito dentro do meu escritório. Então eu acabei sendo o que o Paulo é hoje, um mediador, um conciliador. Dentro do meu escritório, eu trago as partes para solucionar os conflitos. E digo para eles, vocês vão pagar muito mais caro se forem para juízo. Então a senhora é mais objetiva, grana. Consigo atrair clientes provando que a solução amigável, parte adversa, chama o advogado da outra parte, a gente vai ter que ter muita paciência e isso faz parte da advocacia colaborativa, porque você chama um terapeuta, indica um administrador de finanças, e mostra para eles que realmente eles vão ter prejuízo se litigarem. Se eles resolverem a partilha de bem ali, naquele momento, porque é uma somatória, não tem o que errar, os regimes de comunhão estão aí para justificar que a comunhão parcial de bem, que é o mais comum, os bens adquiridos na constância do casamento vão ter que ser partilhados, querendo ou não.
Então, isso como é que se diz? Solidifica a forma de que a Olivia falou, da advocacia Da colaborativa, da vanguarda. Então, a gente está fazendo, sim, muito mais advocacia de homologar os acordos em juízo, tá? Consensual. E eu estou garantindo para vocês que são advogados e estão me ouvindo, que é muito melhor e mais rentável e você ganha mais tempo com isso. Celeridade e economia processual. É bom para o cliente, bom para o advogado, né? Com certeza. Bom, gente, eu também sou advogado, eu também não sou entrevistado de hoje, são as duas beldades aqui, mas eu vou fazer as perguntas que as duas vão poder responder. Assim, o que a gente observa hoje no direito das famílias? Nas várias famílias, logicamente, de novas sucessões. Principalmente até em ações de inventário, né? Estou com o inventário aí que está pintando aí, que simplesmente os advogados parece que eles não têm muita preocupação em ligar para entender se o futuro ex-adverso não teria interesse no acordo. Doutora, vou falar primeiro para a doutora Olivia. A senhora entende que porque criou-se um mau hábito de botar a culpa é do juiz que está despreparado, aí o juiz fala que está com muito serviço, da promotora que não se atualiza ou do promotor que não se atualiza, fora que está havendo um movimento de aposentadorias, como envolve filhos de pais separados e questões de guarda e alienação e violência doméstica. A gente está observando, não só no Rio de Janeiro como no resto do país, a falta de profissionais atualizados, gabaritados e em número suficiente para tantas demandas. A senhora entende que, não obstante o capítulo 10 do CPC, do Código de Processo Civil de 2005, posterior a isso, 2012, né? Que ainda o movimento de autocomposição, de pacificação, de pelo menos de escuta, ainda está andando muito devagar, tem uma resistência aí daqueles advogados não velhos, não antigos, mas muitos advogados ainda não compreenderam isso que a doutora Magda falou, do custo-benefício, inclusive emocional, com ganhos financeiros pela celeridade e pacificação das famílias? Sim, eu acho que os advogados e advogadas, pela nossa formação, ainda é uma formação muito voltada para o litígio, né? Para a dinâmica adversarial do processo. Né? Belicosa, né? Belicosa. Então a gente tem essa formação, a gente sai da faculdade tendo aprendido sobre situações perde-ganha, né? O conceito ganha-ganha, essas habilidades de negociação, de comunicação que estão começando a chegar nas universidades, mas ainda não dão a tônica dessa formação. Isso ainda dificulta o processo, né? Porque o advogado se sente advogado quando ele está brigando, em geral. Quando ele está tentando compor, geralmente ele não se sente cumprindo a sua função, porque é uma nova forma de compreender a sua função. Né? É uma nova forma de entender o que significa bem atender o cliente. Acho que todos nós precisamos, antes de pegar um caso, né, de entender qual é a missão diante de um caso, de um cliente, o que significa ganhar a causa para essa pessoa. Né? E quando a gente está falando de famílias, então, que a gente compreende que é um sistema onde um ganhar compromete a funcionalidade desse sistema, se perguntar a todo momento e se perguntar junto com o cliente o que significa ganhar a causa. Então, sim, eu acho que a gente está, dos profissionais que estão atravessando por uma mudança de cultura, que eu acho que não é só no direito, da gente buscar novas formas, né, de sair da dinâmica da competição, da disputa, para a cooperação, né, para a colaboração, até para resolver problemas comuns, como a gente vê aí, as questões climáticas, a violência, tantas questões comuns que a gente tem. Essa é uma curva de aprendizagem. Os profissionais do direito fazem uma curva de aprendizagem muito maior, porque a gente recebe essa formação, né? Uma formação belicosa. Então eu acho muito importante educação continuada para adultos, que as OABs, né, ofereçam na ESA, na Escola Superior de Advocacia, a ABA, que seja, que a gente promova encontros, que os congressos falem, né, dessa reavaliação do papel dos advogados, do papel da lei, do que significa ganhar a causa, para a gente tridimensionalizar, trazer mais complexidade para isso, entender que não é tão chapado ganhar ou perder, preto e branco, que as coisas elas exigem
uma lente mais complexa, né? Enfim, estou falando tudo isso porque a gente precisa acolher que é uma mudança de cultura, que está em curso, e tanto nós aqui nas nossas funções, como advogados, lidando com outros advogados, ou como mediadores, conduzindo mediações, ter muita habilidade para lidar com a resistência. A senhora entende que o seu trabalho sexismo. Contamina os outros advogados, eles passam quando vê sua postura profissional. Sim. A senhora acha que a senhora consegue enxergar que a senhora contamina positivamente? Acho que isso é real, acho que isso existe, né? Assim, existe, a gente falou sobre isso mais cedo, aconteceu comigo, acontece toda hora, é um contágio, né? Tanto contágio em relação positivo, ao né? ex-adverso, ao advogado da outra parte, tanto quanto na relação com o Tribunal de Justiça, quando você vai despachar, conversar com o juiz, com o promotor, né? E também com os clientes. Porque se você pensar no que a gente fazia antes, advogados eram contagiados ou contaminados pela briga, pela disfuncionalidade dos clientes. A gente reproduzia briga. Olha que coisa, quando a gente para pensar, não faz o menor sentido. Só era advogado quem ganhava uma briga na justiça. A fazer vamos colocar a intenção aqui, Paulo, de que a nossa negociação, Paulo e Magda, vai ser positiva, vai ser auspiciosa para essa família. Vamos fazer um contágio inverso. Você está advogando o seu cliente, eu estou advogando para o meu. A gente está em lados opostos, mas a gente é capaz de colaborar. Então vamos comunicar isso para eles, que mesmo pensando diferente, eles podem alcançar um espaço de colaboração. Inclusive, quando tiver criança, pelo melhor interesse do menor. Porque a gente sabe, né, que essa criança vai ser atingida com a disputa, com o litígio do casal. É por isso que a gente acolhe e pede para que a parte adversa, que o advogado seja especialista, no mínimo, ou se não for, que entenda a importância do acordo, dessa relação do marido. Não, mas não é o acordinho não, né? Acordo pelo acordo, tem que sair acordo de qualquer maneira, que nem algumas pessoas pensam não, né? Tem que sair acordo. É melhor um acordo. Não, mas não um acordo impositivo, né? Tem que sair o acordo nesses termos. Não. Tá. Tem que ser um acordo. A gente ouve isso aí Acordo é bom, doutora Olívia vai concordar comigo, é acordo quando é bom para ambas as partes. Se não for para ambas as partes, isso não é mais acordo. É uma imposição. E disputa de marido e mulher, disputa de genitores, eu entendo que não deve existir eu ganhei, eu perdi. Quem vai ganhar aí é a amizade, a pacificação, é o entendimento dos dois. Isso sim. Eu queria trazer um conceito, até o último livro do William Ury, ele fala isso, né? Eu prefiro chamar de o acordo possível, não um acordo bom, porque bom, né? Não, assim, eu também não gosto do termo perde, ganha. Ou acordo bom para todo mundo, porque assim, isso é muito subjetivo. O que eu acho que a gente tem que estar assim, o acordo possível. O que é possível para essas pessoas? Onde a gente minimiza danos, né? Porque o possível é o que se aproxima mais assim do que seria o bom, né? Então eu acho que é isso, entendeu? Descolar um pouco dessa ideia do bom acordo, do acordo ideal, do acordo bom para todos. Nunca é bom para todos, é difícil demais, difícil, sabe? Vai sair, um acordo de divórcio, e eu também gosto dessa ideia de você tem que ceder. Não, mas é a gente, né, articular possibilidades e necessidades para chegar num acordo possível. Agora, Paulo, eu só queria lembrar uma coisa para quem está assistindo esse vídeo. O Estatuto da Advocacia, eu não sei se é o Código de Ética, um dos dois que eu dei numa aula, ele prevê que o advogado é aquele que defende os interesses do seu cliente, se possível, evitando o litígio e uma demanda judicial. Sim. Só que parece que esse artigo do Código de Ética, ou do Estatuto da Advocacia, foi ultrapassado. O cara já entra entrando com a ação. Então, eu queria mandar uma mensagem, a gente vai mandar mensagem no final para os advogados. Pense primeiro fora da caixa. Primeiro tem que saber em que caixa o seu cliente está, porque nós temos um problema. Às vezes o seu cliente traz uma caixa que tem uns brinquedos meio estranhos ali, e o outro também. Mas antes de ouvir seus clientes, pense você, advogado, fora da caixa. Saia você da caixa do seu cliente também, para tentar enxergar em 360 graus essa situação. E às vezes não é possível. Sem contar que o que eu estava falando mais cedo para os dois, é que nós, advogados, que somos especialistas em direitos das famílias e sucessão, nós temos o poder, nós que temos que convencer o nosso cliente e comunicar a parte adversa, o advogado da parte adversa, que cabe a ele convencer o seu cliente de que a melhor solução é o acordo, é a parte, como a Olívia falou, a gente colaborar
para a solução de conflitos amigáveis. E não deixando de falar da boa ideia que a Olivia teve, que eu, como advogada fora da caixinha, eu gosto sempre de estar inovando as coisas. E a ideia que a Olivia deu de um TAC nas varas de família, nas promotorias de família, já vai ser utilizada por mim, sim. Eu vou me dirigir ao Ministério Público, sim, eu não sei de que maneira, mas eu vou estudar isso e pedir esse TAC, porque tem famílias que estão sendo prejudicadas, mães sem ver filhos há mais de 1 ano, pais sem ver filhos também. Então a gente tem que realmente inovar, né, Olivia? Inovar é o sucesso da advocacia. Queria, a minha equipe aqui, a gente já estava com um desenho aqui, vou fazer uma surpresa para as duas. Na verdade, nós vamos promover no canal Paulo Alégua e também, logicamente, no canal da Olivia, ela já está se inspirando, né? E da doutora Magda, nós vamos promover encontros mensais, sempre trazendo, hoje foram essas duas convidadas, a Olivia vai estar sempre presente, a doutora Magda sempre possível também, trazendo um viés de advocacia colaborativa para diversos temas. Exemplo, violência doméstica, falsa comunicação, que a gente sabe, a famosa denunciação caluniosa. No outro mês nós vamos falar de pensionamento. A doutora Olivia, a doutora Magda e outros profissionais serão convidados, como a doutora Beatriz Marinho, que vai ser a nossa próxima convidada. Mas eu sempre vou trazer uma das duas para ter sempre um advogado sendo entrevistado. A gente vai trazer um pouquinho da experiência dessas duas. Porque, assim, nenhum caso é igual ao outro. Mas, às vezes, uma medida, uma estratégia de conciliação usada num processo pode ser usado por outros. Isso não quer dizer que as pessoas são obrigadas a seguir aquela linha. Mas a sinergia gerada por o famoso sair fora da caixinha, porque de advogados não colaborativos, nós também, os colaborativos, queria dizer para vocês, estamos bem cansados do advogado que vem trabalhar em ações de família. Ações de família, para quem não sabe, o direito das famílias é uma especialidade. Não é um direito, não menosprezando os demais direitos, tributário, trabalhista, criminal principalmente, né, que é uma área de especialização. As pessoas precisam entender que o direito das famílias talvez não seja para qualquer tipo de profissional. E que caso ele aceite uma causa de família, ele às vezes vai pegar porque é primo de alguém, porque é amiguinho do amiguinho, às vezes a área dele é outra. É uma área de direito digital, não menosprezando uma área que não tem nada a ver, direito de consulado, de visto de consulado, ou de outras áreas, de recuperação, de empresarial. E às vezes quando a gente vai ver, não consegue.